Bom, e a gente segue aqui com as notícias da metrópole porque o Fórum Esporte às Quadras e suas periferias pretende refletir sobre o esporte que nasce e resiste a partir desses locais. O evento foi na Unicamp. O evento Esporte às Quadras e suas periferias foi realizado na Unicamp e contou com palestras de profissionais da área. É um evento muito bacana, eu estou muito honrada de participar do evento, representando aqui a Rede Municipal de Ensino de Campinas, e falar sobre o esporte que acontece na escola é sempre um prazer, né? A gente tem aí no esporte um tema importantíssimo para o desenvolvimento integral das crianças. E o tema desse fórum é o esporte e as quadras da periferia. Então, quando a gente pensa em periferia, de um jeito simbólico, é trazer esse esporte da margem da sociedade, o esporte que acontece lá na escola, para o centro, né? E a gente tem feito isso na rede municipal, através dos Jogos Escolares, que é o GEM. A gente tem dado visibilidade para isso, a gente está na 17ª edição dos Jogos Escolares e envolvem todas as escolas de Campinas da rede municipal. E eu venho aqui hoje trazer essa experiência e mostrar que é possível a gente valorizar o esporte que acontece na escola. O esporte ocupa espaço privilegiado na vida pública. Primeiro que a gente não pode pensar numa única periferia, mas em periferias, né? Não apenas a questão da periferia no seu sentido de, às vezes, carência, mas uma periferia que constrói sentidos pelas suas práticas cotidianas, constrói sentido pelos esses agentes que vivem esse dia a dia, né? E aqui a periferia é pensar também, não, como eu disse, no espaço geográfico, mas num espaço de construção de significados não hegemônicos que fazem a resistência acontecer. O fórum tem como público-alvo pessoas ligadas ao esporte. A gente sabe que muitas vezes em aulas de educação física na escola as meninas são maioria entre aquelas que não fazem a aula, que ficam ali às margens, né? Então o que seriam estratégias de trazer esse público também para dentro do esporte, né? Também é um esporte praticado por outros corpos, né? Corpos de pessoas transexuais, corpos, né, talvez também de pessoas com deficiências, corpos obesos que também podem praticar esporte. Então, um pouco nesse sentido de trazer para a universidade, que é um berço da produção científica e da formação profissional, essas outras práticas esportivas. Estudantes de educação física reforçam que o evento é importante para a profissão. A gente está vendo muito sobre a temática das quadras e suas periferias. Eu acho importante para a gente na educação física, para ver além das escolas e além dos lugares que a gente vê mais fácil a nossa atuação. Eu acho que a nossa atuação vai muito além disso e a gente vê muitas ONGs e muitos lugares que fazem trabalhos voluntários além desses lugares que a gente estava comentando mais dos centros periféricos, dos centros das cidades. Então eu acho muito importante isso. A gente faz parte do PETFEF, né? O grupo aqui da Unicamp, e a gente faz um trabalho que chama Crescer Jogando, numa escola ali do bairro São Marcos. E aí a gente trabalha com diversos esportes, então a gente dá aula para o 5º ano, né? Para o 5º ano, então a gente consegue, a partir dos estudos que a gente teve, ver essas diferenciações de gênero, ver as questões de preconceito que muitas vezes são enraizadas. Então com esse trabalho a gente consegue quebrar um pouco essas barreiras e inserir o esporte de uma maneira não só prática, mas social também. 12h mais 13 minutos, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Estamos ao vivo nesta quinta-feira e olha só, os sebos são estabelecimentos comerciais de livros, vinis, revistas, objetos antigos. Mas muito além do negócio, os sebos proporcionam uma experiência orgânica, onde é possível encontrar o que se deseja, mas também ser surpreendido pelo que o tempo guardou, preservou e valorizou. No 4º episódio da nossa série Guardiões da Cultura, vamos conhecer mais da história do Sebo Casarão, que fica na Rua Barreto Leme, aqui em Campinas. Quem caminha pela calçada da Rua Barreto Leme, na altura do número 994, no centro de Campinas, se depara com as pastilhas azul marinho brilhantes, emoldurando a cena que é um verdadeiro convite à viagem no tempo e no universo das artes. Livros, vinis, CDs e DVDs,
Objetos antigos e música boa dão o clima do que virá. Há 20 anos da Barreto Leme, sendo 5 somente neste endereço, o Sebo Casarão nasceu de um coletivo de expositores da antiga feira Alfarrábios e se mantém forte, com a mesma característica de boa organização, grande acervo e atendimento ímpar. Eram várias pessoas que cada um tinha o seu espaço na feira e eles resolveram se juntar em um espaço só. E como havia um imóvel à disposição, eles alugaram um imóvel e se instalaram no imóvel, né? E ali foi criada então uma cooperativa de sebos, porque cada integrante tinha uma loja, tinha um sebo, que era o Sebo Vali, o Sebo Galpão, o Sebo Porão, e a partir dali surgiu o Sebo Casarão. Com o passar do tempo, essa cooperativa deixou de existir e eles fizeram uma sociedade, então passou a ser uma loja só, o Sebo Lojão, com todos esses associados. Hoje em dia é somente o Fernando, o único associado, que é o proprietário do prédio. Apesar de controverso, o nome sebo é atribuído ao fato de livros antigos ficarem engordurados pelo manuseio e, portanto, é um nicho para quem vê no livro e nos discos um valor para além do físico. Eu sempre gostei de livros e discos e eu trabalhava numa livraria. E já essa livraria estava em fase de fechamento, né? E eu cheguei até lá, fui comprar um livro e um disco e conversei com eles. Falei, puxa vida, a gente está precisando de uma pessoa que goste de disco de vinil e goste de livros, tá? Você não quer vir trabalhar com a gente? Ah, mas foi imediato, né? Então, deu match. Se a cultura de sebo guarda um tempo e um jeito de acessar a literatura e a música, o Sebo Casarão sentiu na pele o desmantelamento da preservação histórica com a demolição da antiga sede. Naquele prédio morou as pessoas da família Zinck. Inclusive a Biblioteca de Campinas leva o nome de um deles, que era o proprietário do prédio, morou naquele prédio. E ele tinha 2 filhas. Ele foi embora para os Estados Unidos e, com o passar do tempo, ficou somente as 2 filhas morando no prédio. Morreu uma delas e a outra, ela disse que quando ela morresse, ela ia doar o prédio para a Santa Casa de Misericórdia. E ela faleceu. E assim o prédio ficou sob os cuidados da Santa Casa de Misericórdia. E aí vocês tiveram que sair depois de 15 anos, né? Já estão há 5 anos aqui, estão muito bem estabelecidos, né? Mas como é que foi essa história? Deu uma dorzinha no coração? Puxa, muita dor no coração. Porque aquele prédio é um prédio icônico, né? O pessoal dizia que ali era um ponto da cultura de Campinas. E o que aconteceu na realidade foi que em plena pandemia aconteceu o lockdown, todos os estabelecimentos fecharam. E a gente precisava fazer uma manutenção no prédio, arrumar o telhado e tal. E nós chegamos para eles e dissemos que nós queríamos fazer uma reforma no telhado e tal. E a gente pediu um abatimento no aluguel. Daí, no caso, o provedor na época, ele disse que aluguel era uma coisa sagrada, que ele não podia fazer isso. Tá? Que se nós não tivéssemos condições de pagar o aluguel, nós que desocupássemos o prédio. Daí foi feita uma reunião entre os proprietários e tal, e eles acharam melhor então a gente desocupar o prédio. E a partir daí nós desocupamos. 6 meses depois, ou um pouco mais, o prédio foi invadido por moradores de rua, depredaram todo o prédio e aconteceu que por essa depredação continuar incessantemente, a Santa Casa tomou a atitude de demolir o prédio. Ali morreram sonhos, expectativas, pessoas que tinham aquele local como um ponto de encontro da cultura, mas nós deixamos que isso não morresse, tá? E a gente teve a grata sorte de encontrar esse espaço aqui e nós nos estabelecemos aqui. Estamos aqui já há 5 anos, renascido das cinzas.
No universo de todas as possibilidades dos sebos, é possível unir o passado e o futuro através das materialidades no presente. Um diferencial do Sebo Casarão é que a gente tem muitas peças aqui antigas, né? Máquina de escrever, máquina de costura, mimeógrafo, telefone de discar. E é um fato curioso, uma menina veio aqui e ela falou assim, olha, você tem um teclado manual? Eu falei, um teclado manual? Mas todo teclado é manual. Ela falou, não, moça, aquele teclado que você escreve e sai numa folha. Era máquina de escrever. Então passou a ser uma coisa assim engraçada, né? Porque eles não conhecem isso. E mesmo os telefones de discar com disco, né? O pessoal desconhece, essa nova geração não sabe o que é isso, o que é um mimeógrafo, né? Que a gente vai se lembrar das escolas, que as provas eram todas mimeografadas e tal. E isso é muito interessante. A gente sempre procura ter um gramofone, que a gente relata, o gramofone ele era acionado através de corda, como um relógio. Tanto que quando o gramofone era quebrado, quem consertava o gramofone era o relojoeiro. Então é um fato que para eles é uma coisa assim muito impactante, né? Como que um relojoeiro vai cuidar de um aparelho que toca música, né? Então faz parte da história. E tem até relíquias. Acontece de vir muitas pessoas aqui e querendo se desfazer dos seus livros e tal. E quando a gente vai fazer as avaliações, às vezes existem algumas peças, como máquina de escrever, máquina de costura e tal. E a gente acaba arrematando todo o acervo da pessoa. E dentre elas, aconteceu de uma pessoa ter uma bússola antiga, da época da guerra e tal, acabou entrando no nosso acervo também. A outra foi uma caneca. Era uma caneca interessante, bem velha e tal. Daí nós procuramos saber da onde era aquela caneca, porque ela tem uma chancela do Império embaixo e realmente é uma caneca da época do Império, do Segundo Império. Tem a chancela da coroa e tal. É uma coisa muito interessante. E outras coisas, um lampião da Primeira Guerra Mundial, uma máquina de costura manual que foi fabricada para atender o mercado da Espanha e de Portugal. Então todas essas histórias a gente acumula e para nós, ou para mim em particular, é um prazer falar sobre isso, sabe? Informar as pessoas da origem daquilo, da máquina de costura que tem 50 anos de garantia. O pessoal fica abismado, 50 anos de garantia? Sim, 50 anos de garantia. É a máquina de costura Vigorelli, que não existe mais, era fabricada em Jundiaí. Então são detalhes que enriquecem, né? E muita gente aqui fotografa e quer ter aquela recordação, e eu fico muito contente com isso. Os frequentadores têm os mais diversos perfis e motivações para garimpar textos, músicas e objetos. Sou muito curioso, gosto de ler muito. Quando você vem, você busca por que tipo de livro? É livro de ciência, principalmente, né? Ciências é o que mais te atrai. Que legal, e você vem sempre, então, passar um tempo aqui, ler um pouquinho? Sempre, de vez em quando, né? Que eu sou muito ocupado também, né? Mas é um momento que você se permite vir para cá e se distrair um pouco. Gosta dos sebos, então? Gosto. Eu conheci o sebo vindo aqui uma vez com meus amigos. A gente gosta dessas coisas mais vintage, mais antigas, e a gente veio aqui uma vez procurar CD, disco, livro. E eu comecei a vir aqui às vezes, quando eu estudo aqui no centro, né? E às vezes eu venho aqui para dar uma olhada, e hoje eu vim comprar um presente. Presente para quem? O que você está buscando? Eu vim comprar um presente para o meu pai. Eu tô procurando umas coisas dos anos 80, anos 70, 80 para ele. Ele gosta de um vinil, então? Ele gosta. Então vai ter presente vintage pro pai no final de semana. Vai. E aí você aconselha as pessoas a virem ao sebo, quem é curioso, quem gosta de história, quem gosta de se surpreender, né? Eu aconselho, sim. Eu já comprei aqui, eu comprei um livro da Rita Lee, autobiografia. Aqui tem muita coisa que é bem legal, aqui tem muita coisa de diversos anos também, tem coisas dos anos 70, 80, dos anos 2000 também. E tem muita coisa, livro, CD, é bem legal aqui.
Vida longa aos sebos de Campinas, que seguem como guardiões e promotores da cultura e de um jeito de viver mais analógico, onde era possível experienciar mais os 5 sentidos e até mesmo o 6º sentido, onde moram as memórias e as emoções. Não sou eu, como o Fernando, a Carol e cada integrante do sebo, que no fim fica conhecendo a história também. Eu faço questão que essa história seja divulgada para que as pessoas conheçam e saibam a funcionalidade dessas coisas e o que ela representa para a cultura, né? A Associação Avança Campinas e mais 17 instituições representativas da região metropolitana anunciaram na manhã de ontem o lançamento da governança colaborativa denominada Mais Campinas. É um modelo de gestão que envolve a participação ativa do governo, sociedade civil, setor privado, entre outros atores, na definição e implementação de políticas e ações públicas. O evento, realizado em um centro de convenções da cidade, contou com a presença de representantes do Poder Executivo e vereadores. O encontro reuniu associações e diversas autoridades com um propósito único: planejar um futuro próspero para o município. A Associação Mais Campinas é uma entidade apartidária e sem fins lucrativos que busca o desenvolvimento econômico e social de uma região, apresentando soluções para os problemas em diferentes áreas. Sempre que a gente tem uma dor, né, nós fazemos o seguinte: nós vamos entender o setor como um todo, nós olhamos as cidades vizinhas ou as cidades concorrentes desse setor, que nem sempre são as cidades vizinhas, né, para trazer ideias de um todo, não falar só da nossa dor, mas trazer ideias, mostrar o que estão acontecendo em outras cidades, como está sendo feito, propostas então do que a gente acredita que poderia ser implementado. Então é sempre dessa forma, mostrando um todo, né, mostrando a concorrência e mostrando uma proposta. A gente tem convivido com alguns desafios que são assim denominador comum nas cidades: mobilidade urbana, segurança, a educação, né, que como eu citei anteriormente, a gente precisa alavancar para patamares mais qualificados, né? O desafio da inovação, da tecnologia. Então isso tem sido as próprias ameaças climáticas que têm trazido muitos desafios para as cidades. Isso tem sido muito recorrente. O lançamento da governança colaborativa denominada Mais Campinas foi acompanhado por secretários municipais e pelo vice-prefeito de Campinas, Vanderlei de Almeida, o Vandão, que destacou a importância do poder público acolher e participar de iniciativas como essa. A cada momento a gente tem visto as coisas se alterando num ritmo muito rápido e cada vez menos o poder público preparado para enfrentar isso. Então ter, né, um ambiente, aí, ter uma proposta que discuta isso de maneira antecipada, que avalie propostas de maneira antecipada e que apresente projetos de maneira antecipada, eu acho que é muito significativo para a gente enfrentar esses desafios. O presidente da Câmara Municipal, o vereador Luiz Rossini, e os vereadores Mineiro do Espetinho, Benê Lima, Luiz Iabico, Nick Schneider, Hermínio Monteiro e também o vereador licenciado Luiz Cirilo, atual secretário municipal de habitação, estiveram presentes no evento. É uma ação que nasce da sociedade civil com uma proposta de criar uma entidade para ajudar a pensar o desenvolvimento da nossa cidade e planejar o desenvolvimento da nossa cidade. É claro que isso afeta a Câmara, porque certamente muitos dos assuntos que essa entidade deve debater vai ter a participação da Câmara, porque o que eles estão pensando é como criar um novo modelo de governança do setor público envolvendo a sociedade privada, a sociedade civil, né, para aprimorar as políticas públicas. É uma ação que nasce da sociedade civil com uma proposta de criar uma entidade para ajudar a pensar o desenvolvimento da nossa cidade e planejar o desenvolvimento da nossa cidade. É claro que isso afeta a Câmara, porque certamente muitos dos assuntos que essa entidade deve debater
vai ter a participação da Câmara, porque o que eles estão pensando é como criar um novo modelo de governança do setor público, envolvendo a sociedade privada, a sociedade civil, né, para aprimorar as políticas públicas. É claro que quando a gente fala de política pública, a gente fala de lei, a gente fala de ações que a Câmara tem que estar presente. Então nós vamos acompanhar, entender, e é claro que a Câmara está aberta para contribuir, né, com as ações que possam serem desdobradas dessa ação da criação da Associação Mais Campinas. Além de Campinas, o modelo também foi adotado por outros 35 municípios, como Belo Horizonte, Maringá e Goiânia, alcançando resultados positivos para as cidades. Obviamente que quanto mais madura a governança, mais entregáveis ela vai conseguindo fazer. Mas a gente já consegue, mesmo naquelas cidades que já estão há menos tempo, 10 anos, 8 anos, você já consegue ver entregáveis, como, por exemplo, a elaboração de um plano estratégico de desenvolvimento econômico, que dá o direcionamento econômico para a cidade de futuro, a atualização do mesmo. Tem colaborado, em algumas cidades, tem sido um ator muito importante para a constituição e amadurecimento do ecossistema de inovação. Marcos regulatórios, principalmente visando a simplificação da gestão pública. Os hospitais públicos, que às vezes precisa de articulação para trazer recursos, não só para a infra, como também para o próprio corpo, né, técnico, que isso é bastante custoso. Então tem sido uma participação ativa nos planos diretores, então um pouco aí dos entregáveis que a gente tem visto da governança pelas cidades. Rossini ainda comparou o papel dessa governança colaborativa com o trabalho desenvolvido pelas 31 frentes parlamentares. As frentes parlamentares são um instrumento que a gente tem legislativo para fazer isso, cada frente debatendo um tema específico e envolvendo setores da sociedade relacionados àquele tema, né? Certamente esse Avança Campinas, esse Associação Mais Campinas é isso. Agora também está reunindo entidades de vários segmentos, vários setores e certamente vão querer fazer esse diálogo com a Câmara, potencializando ainda mais aquilo que a Câmara já faz.